Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, mais um capítulo dessa história, desse testemunho. Algumas pessoas me perguntaram, mas e aí, tá, você gravou sobre o vestido de noiva, mas o que aconteceu antes? Bom, gente, a história do meu casamento, ela é cheia de detalhes, ela é muito rica em detalhes, em promessas sendo cumpridas, testemunho mesmo. E Deus me falou isso alguns anos atrás, que Ele usaria a minha vida como testemunho, então por isso que eu tenho gravado alguns vídeos aqui, que não tem nada a ver com o meu perfil, eu não gosto de gravar vídeo, mas é uma resposta em obediência àquilo que Deus me pediu, que era pra compartilhar meu testemunho para as pessoas, né, para reanimar a fé, a esperança de muitas mulheres e homens também, né, quem quiser estiver assistindo aí esse vídeo. Bom, eu namorei, noivei, casei com 11 meses e durante esses 11 meses, 7 desses 11 meses, eu estava morando na Austrália e o Vitor estava morando aqui no Brasil e a gente não se encontrou nesses 7 meses. Então parece loucura, né, e um tempo muito curto para se conhecer. E aí, para algumas pessoas pode parecer loucura, mas quando eu conto a história, todos os detalhes, como que Deus fez, fica muito claro que é a mão dele que fez, que ele tinha um propósito nesse casamento. E às vezes até eu mesmo fico assustada, meu Deus, foi tudo tão rápido, até hoje eu ainda estou processando tudo que está acontecendo, mas isso também faz parte do testemunho. Nós estamos em 2025, quando foi 2022, que eu não conheci o Vitor, obviamente, né, que só tem 11 meses que a gente se conhece, mas eu não sabia nada do que ia acontecer com a minha vida sentimental. Quando foi em 2022, Deus me deu uma palavra, ele falou, Isabela, vai demorar pra você conhecer alguém ainda. Porque eu tava sempre perguntando ao Senhor, Deus, cadê? Eu já tô com 27 anos, eu não tenho ninguém, eu não tô namorando, eu quero casar, eu quero ter filhos nova. E Deus falou comigo, vai demorar. Mas quando acontecer, vai ser muito rápido. Eu vou fazer de uma forma muito rápida. E essa palavra foi lá em 2022. Passou o tempo, eu continuei solteira. 2023, Deus colocou no meu coração de fazer um jejum para meu futuro marido. E aí eu falei, nossa, meu jejum pro futuro marido. Vou orar sobre isso. E eu fiz esse jejum, eu fiz esse tempo, foi um mês, né, dedicando a orar por isso. E aí no final desse mês, Deus falou comigo, Isabela, faça uma lista daquilo que você espera em alguém, daquilo que você gostaria de encontrar nesse homem. E eu achava super guérrimo, né? Eu já tinha visto algumas pessoas fazerem. Eu falava, listinha, futuro marido, nada a ver. Mas eu senti claramente de Deus pra fazer isso. Porque eu vou contar esse testemunho. E eu fiz, gente, eu tô tentando achar aqui que eu anoto tudo num caderninho, até uma dica pra vocês, né? Anotar aquilo que Deus te fala, anotar alguns devocionais. Eu não anoto tudo porque é inviável pra mim todo dia anotar, mas eu anoto quando eu tenho uma experiência mais específica com o Senhor. E eu coloco a data, o local, porque eu sou meio nômade, né? Então eu tô cada dia num lugar, numa casa, num país, numa cidade, então eu anoto pra eu me lembrar. E aí eu fiz tava morando em Belo Horizonte na época, e eu fiz essa listinha no dia 15 de fevereiro de 2023. E eu coloquei algumas habilidades, tanto físicas, né, quanto também de personalidade. E eu coloquei 10 coisas. E eu não vou trazer tudo, né, mas algumas coisas que eu coloquei, alguém que quisesse ser pai, né, alguém que tivesse uma família estruturada, né, eu queria que meu marido tivesse uma família estruturada, porque eu não tive, meus pais são separados, a minha família é bem, como eu posso dizer, cada um num canto, né, não é tão unida, então é uma estrutura de família diferente, eu queria muito ter essa referência de pais casados, filhos, né, irmãos unidos, coloquei que eu queria alguém que fosse gringo ou que falasse inglês, que pra mim era essencial, né? Eu gosto de morar fora, eu tenho essa facilidade com o idioma e eu queria alguém que me acompanhasse nisso também, né? E coloquei algumas características, como por exemplo, também tocar violão, que depois vocês vão ver no vídeo do meu casamento, o que aconteceu. E beleza, isso passou, foi 2023. Quando foi 2024, eu tava exatamente nesse lugar que eu estou aqui, né, na casa da minha tia, que fica no interior de Minas, e eu tava aqui, passando tempo aqui, eu tava fazendo meu devocional de manhã, assim, tomando café e tal. E Deus falou comigo, Ele me trouxe à mente uma palavra que Ele me deu. E eu, assim, deve ter no mínimo 10 anos. Eu era nova, eu tava numa viagem missionária com a igreja. E eu tava lá era uma igrejinha bem pequena que a gente tava lá servindo e tal. E Deus me deu uma imagem, vamos dizer assim. Ele falou, Isabela, é isso que eu tenho pra você no futuro. Eu tenho uma igreja pra você cuidar. Eu tenho um marido que vai ter essa habilidade com pessoas, que vai ter essa vontade de ser pastor, esse ministério, esse chamado. E eu, nossa, Deus, nada a ver, eu não vou fazer isso. Na época eu era muito nova, ainda imatura pra aceitar essas coisas. E Deus me lembrou, 10 anos depois, né, dessa palavra. E Ele me lembrou exatamente nesse lugar que eu tô sentada aqui, até por isso que eu tô gravando o vídeo aqui. Porque isso foi dia 28 de abril de 2024. Ele me lembrou disso. E ele falou, não se esqueça dessa palavra, não se esqueça daquilo que eu tenho pra você. E me lembrou essa questão do marido. Eu falei, Deus, eu nem conheço ninguém, eu nem tenho ninguém na minha vida. Ok, né? Vamos seguir. Gente, no dia 29, no dia seguinte que eu escrevi isso aqui, eu conheci o meu marido. Simples assim. Conheci virtualmente, né? Porque a gente já se conhecia, assim, era conhecido um do outro, mas não sabia nada da vida do outro, que a gente estudou na mesma escola quando a gente era adolescente, e também a gente era da mesma igreja, mas a gente nunca conversou. Eu não tinha ele nas redes sociais, e a gente se conectou nas redes sociais, e começamos a conversar no dia 29, um dia depois dessa palavra, e eu não sabia nada sobre a vida dele. E conversando com ele, né, a partir daquele momento a gente já começou a conversar freneticamente, ele me contou que ele era filho de pastor, que ele tinha se chamado pastoral, que ele me mandou, uma das primeiras coisas que ele fez foi me mandar o link do YouTube da pregação, de algumas pregações dele na igreja do pai dele. Eu falei, meu Deus. Então, se Deus falou num dia, me lembrou de uma palavra num dia, e no dia seguinte eu conheci o Vitor, que
cumpria 9 dos 10 requisitos dessa listinha. Eu fui lá voltar na listinha. Porque assim, gente, igual eu falei, eu escrevi a listinha muitos anos atrás e eu não fiquei olhando essa listinha, não fiquei fixada nessa listinha. Acho que isso que é importante também, né? Eu não quero aqui dar uma receita, igual uma receita de bolo, você tem que fazer isso e isso. Eu fiz a listinha porque Deus colocou no meu coração, mas eu não fiquei fixada nisso. Isso passou, isso ficou escrito aqui no meu caderninho e eu nunca mais nem sequer abri essa listinha. Eu fui abrir essa listinha quando eu conheci o Vitor. Na verdade, um pouco antes, eu tinha conhecido uma pessoa antes. Eu abri a listinha e falei, essa pessoa não tem nada a ver com essa listinha, não é a pessoa que Deus tem ainda pra mim, não senti que era a pessoa. E aí quando eu conheci o Vitor, eu abri a listinha, ele cumpria 9 das 10 características. A única que ele não cumpria era o violão. E aí, de saber tocar violão. Mas o restante todo, de falar inglês, a família unida, dos pais casados acho que há 38 anos, então tudo foi batendo, né? E o mais impressionante foi justamente ter sido um dia após. E aí, gente, foi muito rápido, a gente começou a namorar, assim, poucas semanas depois que a gente começou a conversar, a gente começou a namorar. A gente namorou 2 meses e eu já fui pra Austrália, porque eu já tava com tudo pronto pra ir pra Austrália. A história é muito longa, mas tô tentando resumir pra vocês, depois eu posso dar mais detalhes. Eu fui pra Austrália e ele ia depois pra Austrália também, mas deu errado, ele não conseguiu ir. Depois eu posso gravar um vídeo só falando desse capítulo da Austrália, né, da segunda vez que eu fui morar lá, que deu tudo errado, mas porque eu não tava seguindo a vontade que Deus tinha pra mim direitinho, né? Eu tava seguindo muita vontade permissiva do Senhor, mas isso é assunto pra um outro vídeo. E aí, eu fui pra lá, enfim, fiquei lá 7 meses, a gente ficou namorando à distância, ele tentou ir 2 vezes, não deu certo, ele teve o visto negado, e aí eu retornei pro Brasil. Só que nesse meio tempo, lá da Austrália, a gente ficou noivo, e aí toda a história do vestido, pra quem não assistiu, assista o vídeo do vestido também, que conta um pouquinho dessa história. E eu voltei pro Brasil, né, e eu voltei pro Brasil, daí 2 meses a gente se casou. Então a nossa história foi muito rápida, como eu acho que eu até falei no início, né, até pra mim tem hora que eu tenho que, meu Deus, peraí, o que tá acontecendo? Mas por que que eu tô bem, tô calma e tô vivendo dessa forma? Porque foi algo que Deus me falou. Ele disse, vai ser rápido, vai demorar, mas quando acontecer, vai ser rápido. Tiveram pessoas que chegaram pra mim que não sabiam disso e falaram, Isabela, Deus tem pressa no seu casamento. E eu, tipo assim, tá, mas eu não tenho nem um noivo ainda. E quando esse noivo apareceu, foi tudo muito rápido. E ele precisava fazer naquela hora, né? Porque se ele tivesse aparecido 2 meses depois, eu já estaria lá na Austrália, seria completamente diferente. Então, aconteceu da forma como aconteceu. E Deus cuidou realmente dos detalhes, né? Eu vou gravar mais isso pra contar o testemunho do casamento. Vou chamar ele pra gravar, pra gente contar um pouquinho. Mas eu queria antes, né, ter feito esse vídeo pra dar um contexto. E o que eu queria deixar aqui faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Se Ele mandou você fazer listinha, você faz listinha. Se Ele mandou você fazer jejum, você faz jejum. Mas entenda que Ele é aquele que sabe o que você precisa, né? E tudo quando a gente faz seguindo o que realmente Deus colocou no seu coração é diferente. É diferente quando a gente faz as coisas pela gente mesmo, né? Então isso aqui é prova de que Ele escuta orações, né? Tudo que tá aqui, tem muita coisa que ainda tá pra acontecer, que ainda tem promessas que tá aqui que ainda não aconteceram, mas muitas coisas aconteceram, né? E Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus de datas. Ele falou até a data do nosso casamento, tudo. Vou contar num outro vídeo. Mas tudo foi direcionado por Ele. E o meu sonho, a minha vontade é que você que tá me assistindo, não sei quem é, gostaria de ter você aqui pertinho de mim, tomando um café comigo, conversando comigo. Isso não é possível, talvez em grande escala, mas o meu coração, que eu tenho vontade é que você viva as promessas do Senhor também pra sua vida. E mesmo quando tudo parece não tá dando certo, confia de que Ele sabe a hora que vai acontecer, né? E tem um relacionamento com Ele. Isso é muito importante. Muitas pessoas me perguntam, mas como que você consegue ouvir? Como que você consegue saber que é a voz de Deus? É um relacionamento, é dia a dia. E isso envolve você abrir mão de muitas coisas para estar se dedicando ao Senhor naquele tempo. Estar se dedicando ao Senhor em conhecer Ele, né? E ouvir dele. E anote tudo que acontece nesse relacionamento para você não se esquecer. Se eu não tivesse feito essas anotações, hoje eu não conseguiria trazer com tanto detalhe para vocês todas essas coincidências, que não foram coincidências, né, que aconteceram na minha vida. Tem muita coisa ainda pra contar, então fiquem ligados aí no próximo vídeo. Tchauzinho.